Tá bom, queridos? Pastor Wellington, tomei muito tempo aqui já. Vamos receber o servo de Deus. Quem ainda não o conhece, ele é pastor aqui da Presbiteriana, na cidade de Monte Alto, um homem de Deus, um amigo, um companheiro. Eu conheci mais, me aproximei mais dele através do pastor George, né? Pastor, o senhor está em casa, viu? Fique à vontade. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Boa noite, graça e paz. Para mim é um grande privilégio, uma grande alegria poder estar aqui juntamente com os irmãos, nessa noite tão festiva, nesse momento tão sublime, porque não é qualquer dia que se faz 32 anos, né, meus irmãos? E o ano que vem a Igreja Betel ficará de maior, né? 33 anos, aí ó, já vai ficar de maior já. E eu quero de todo o meu coração agradecer aqui a vida do pastor Telmo, da nossa querida pastora, do meu grande e querido irmão pastor Jorge, a toda a família Betel, pelo carinho, pela hombridade, pelas orações, que o nosso Deus em Cristo Jesus possa continuar prosperando esse ministério, possa continuar aplanando o caminho, que vocês possam crescer em graça, crescer em conhecimento, que Deus possa acrescentar aqueles que hão de ser salvos e possa superabundar todas as expectativas, porque como foi dito aqui hoje, maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Amém, meus irmãos? Sem muita delonga, abra sua Bíblia por gentileza no tema, Jeremias, capítulo de número 29. Hoje a minha esposa, ela não pôde vir, pois os meus filhos congregam aqui na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, e hoje estão em festa ali no Jardim Canaã. Então eu e ela precisamos nos dividir. Ela foi lá hoje e eu vim para cá. E eu e ela nós congregamos aqui na Igreja Presbiteriana, e eu trago um abraço também da nossa família, né? Tem alguns irmãos que nasceram aqui e hoje estão congregando lá e mandaram um forte abraço para os pastores, tá? Então recebam um abraço fraternal da igreja irmã, que é a Igreja Presbiteriana. O pastor Alessandro é o pastor vigente e eu estou lá como pastor auxiliar, galgando aí alguns passos, e orem pela minha vida, para que Deus haja aí, aplane também o caminho, para que tudo ocorra conforme a sua vontade, para que o ministério também seja executado. Sendo assim, meus irmãos, todos encontraram o texto? Nós vamos falar sobre a perspectiva da igreja de ter esperança em tempos de incerteza. Como foi dito até no próprio slogan, né? Estamos vivendo em alguns momentos complicados na nossa atualidade, que às vezes nos balança propriamente na nossa fé, nas nossas finanças, e às vezes nos traz algumas incertezas. Então nós vamos aprender aqui hoje com o passado, o que devemos de fazer e em quem devemos de confiar, para que nós possamos sobreviver com esperança o tempo por vir. Nesse sentido, vamos ler o texto de Jeremias 29, o verso de número 11, que está escrito assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Para nós entendermos o que Jesus, ou o que o próprio Deus, através do profeta, disse ao povo de Deus, nós também precisamos compreender qual era o contexto que estava acontecendo naquele momento. Antes de nós fazermos algumas aplicações dentro do versículo de número 11, nós também precisamos compreender que Jeremias, ele estava vivendo em um ambiente que estava literalmente em crise. Crise financeiras, crises morais, crises espirituais, o reinado estava se degladiando, e o povo em si estava à mercê da sua bel vontade. Só que isso não começou no período de Jeremias. O povo de Israel, ele sempre teve uma pendência à rebeldia. Se você olhar desde os tempos de Moisés, você vai ver que o povo de Israel sempre ficou cambaleando entre Deus e os deuses. Nesse sentido, quando a lei foi estabilizada, o povo de Israel agora tem um norte,
e têm um objetivo a cumprir, que é o foco na lei. Então eles começam a andar no período chamado de teocracia, aonde Deus era o rei do povo e o povo seguia as ordens divinas. Só que o povo, pela sua insatisfação, começaram aí a clamar um rei. E nesse sentido, Deus levanta Samuel, que na sua vez era profeta, juiz. Ele então usa Samuel para separar Saul e levanta Saul como o primeiro rei de Israel. Saul, todavia, ele não era o homem que o próprio Deus queria como rei para Israel. Todavia, Deus permite Saul se levantar como o primeiro rei de Israel para mostrar para o povo de Israel que a vontade de Israel não é boa, perfeita e nem agradável, mas que a vontade boa, perfeita e agradável veio diretamente daquele que é o autor e consumador de todas as coisas. Nesse sentido, então, você vai entender o porquê que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Porque nós temos às vezes a ideia de olharmos, e já ouvimos diversas vezes, pessoas dizerem que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque Davi se arrependia dos seus pecados, ou porque Davi, ele ia lá e chorava, e confessava, e ele rogava para Deus não arrancar o espírito dele. Vocês já escutaram isso já? Eu já escutei muitas vezes. Isso também tem sentido, porém, na questão histórica, não tem muito sentido. Porque lá atrás, no tempo de Moisés, houve-se uma profecia que dizia o seguinte, que haveria um tempo que Deus enviaria um rei a Israel, segundo o seu coração. Todavia, o povo impaciente começou a aclamar fora do tempo. Deus permitiu Saul se levantar, Saul acabou com aquilo que estava sendo construído, então Deus levanta Davi segundo o seu coração, e Davi então ele faz aquilo que era impossível aos olhos dos homens. Sabe o que ele fez? Ele unificou o povo de Israel, tornando então o povo de Israel uma nação, unindo as 12 tribos. E nesse período Davi, ele era um guerrilheiro, ele foi lá e construiu muitas coisas, e construiu e dirigiu todo aquele império. Quando Davi está bem velhinho, quem é que assume o seu reino? Salomão. Salomão então, com a sua sabedoria, vai lá e edifica o templo lá em Jerusalém, coordena tudo aquilo que tem que ser coordenado. Quando Salomão morre, aí que vem o problema, porque Salomão morrendo, os seus filhos começam a tomar conta do negócio ali, e o império começa então a se degladiar, porque o povo começa a buscar bens financeiros para o seu próprio prazer, mas os reis não queriam fazer isso, pelo contrário, começaram a colocar mais penosos impostos sobre o povo, trazendo então mais conflito entre o povo. Nesse sentido, você vai entender o porquê aconteceu a divisão entre os reinos. É nesse período, no 7º século antes de Cristo, que o reino de Deus de Israel é dividido em 2. 10 tribos ficando para o reino do norte, com a capital de Samaria, e 2 reinos no reino do sul, com a capital em Jerusalém. Nesse sentido, então, você começa a entender a história, que no reino do norte, capital Samaria, eles viviam bem, só que eles precisavam descer até Jerusalém todo ano, para ofertar lá no templo e devotar a sua fé em Deus em Jerusalém. Só que era muito distante. E você sabe que irmãos, quando já se rompe, quando não tem a paz que excede todo entendimento, gera mais conflito. Não tem essa comunhão que nós temos, mas gera mais conflito. Nesse sentido, eles tiveram então uma ideia muito doida. Eles foram lá, levantaram um templo, colocaram um bezerro de ouro no meio do templo e começaram então a adorar o bezerro de ouro. Deus então permite que os assírios invadem as 10 tribos do reino do norte, destrói todas as 10 tribos do reino do norte, devastando então todo o império do reino do norte. Nesse sentido, já não eram mais Israel, agora havia uma miscigenação de raças.
Só que no Reino do Sul, o povo se manteve fiel a Deus, entre aspas, porque eles se devotavam ao Deus Todo-Poderoso, cultuavam no templo, faziam todas as coisas no templo, só que só era para o templo. Eles não faziam exclusivamente para Deus, porque Israel naquele período não tinha o monoteísmo impregnado dentro do seu coração. Eles ainda dançavam entre Deus e deuses. Então, quando o Reino do Sul começa a ter muitos negócios com os outros impérios, com os outros deuses, a moral espiritual do povo do Reino do Sul começa a degringolar, começa a vir a ladeira abaixo. Nesse período, então, tudo aquilo que era para ser bom para o povo de Israel, pelo menos para o Reino do Sul, começa a se virar como maldição, começa a se virar como lei imoral. Então, Deus começa a levantar os profetas. E os profetas não são levantados para falar assim, vocês vão ter casas boas, vocês vão ter vidas prósperas. Mas os profetas se levantavam em voz do Senhor, apontando o dedo na fuça de cada israelita e dizendo: arrependei-vos, tornai-vos, rasgai-vos os vossos corações, não as vossas roupas, porque as vossas roupas se envelhecem e apodrecem, mas rasgai-vos os vossos corações diante de Deus, porque Deus prefere um coração contrito, e esse Ele não desprezará. Todavia, quando nós vamos chegando perto de Jeremias, Deus levanta Abacuque. E Abacuque, ele não é um profeta que fala diretamente com o povo, mas se você lê o profeta Abacuque, você vai ver que Abacuque fala diretamente com Deus. E Abacuque é um profeta do povo para com Deus, porque Abacuque está olhando para Deus e falando assim: Senhor, até quando o ímpio vai governar sobre o justo? Até quando a imoralidade vai reinar sobre a moralidade? Até quando a impiedade vai oprimir aqueles que são justos? Deus então olha para Abacuque e fala assim: Abacuque, relaxa teu coração, porque eu estou despertando os caldeus. Sabe quem é os caldeus? Os babilônicos. Eu estou despertando a Babilônia. Sabe para quê? Para ser consolo de Israel. Abacuque assusta e fala assim: como assim, Senhor? Como assim em Babilônia vai ser consolo para nós? Os nossos pecados é mais santo que a santidade deles. Como assim? E Deus olha então para o justo viverá fidelidade. Fidelidade aqui não se diz conceito com aquilo que eu posso entregar em questão monetária. Não se diz respeito sobre dízimo, oferta ou questão de prata e ouro. Mas fidelidade se diz respeito com aquilo que Jesus disse: amor, graça e misericórdia. Isso é ter fidelidade. É você amar o teu próximo como a ti mesmo. É você devotar o teu culto exclusivamente a Deus. Lembre-se que esse período, Israel ainda não era monoteísta. Mas Deus prometeu que ia levantar Babilônia para ser consolo de Israel para um propósito. Qual era esse propósito? Levanta-se agora Jeremias. Jeremias então ele levanta como um arauto de Deus. E é aqui que nós vemos a diferença entre um chamado e um escolhido. Porque um chamado, ele pode rejeitar o seu chamado. Ah, pastor, mas pode? Claro que pode. Um chamado pode rejeitar o seu chamado. Sabe um chamado na Bíblia que não rejeitou o seu chamado, mas é um chamado? Isaías: quem enviarei? Quem irá por nós? O que Isaías fez? Eis-me aqui, envia-me a mim. Deus chamou, Isaías se apresentou e ele foi enviado. Ponto. Ele poderia não ter levantado a mão? Poderia. Mas o texto, graças a Deus, ele levantou a mão e foi. Mas quantos entre nós são chamados e não vão?
Quer um exemplo? Jesus disse assim, ó: ide e pregai o evangelho. Você já pregou o evangelho hoje? Ah, pastor, mas eu não sou missionário. Quem falou? Ah, mas eu não sei de Bíblia. Não sabe porque não quer, que é preguiçoso. Porque oportunidade tem, Bíblia tem, liberdade tem, perseguição não tem. Não faz porque não quer. Não coloca desculpa em nada não. Assuma a bronca, se arrependa do pecado e cumpra, porque o chamado foi dado. Então, quer recuar? Não tem problema, você pode recuar. Mas para a igreja é pesado recuar, porque o chamado foi dado. Todavia, o escolhido não tem como fugir. Quem é escolhido, meu irmão, você pode fazer o que você quiser. A hora que você menos perceber, você já está lá fazendo negócio. É o caso de Jeremias. Jeremias, ele nasceu de uma família sacerdotal. Tudo indica que a ideia do seu pai era fazer de Jeremias também um sacerdote. Porém, os desígnios de Deus não são os nossos desígnios. E a vontade de Deus não é a nossa vontade. Deus então chama Jeremias e fala para Jeremias o seguinte: ó, eu não só te chamei, mas eu te escolhi. Eu só te despertei, mas você já foi escolhido antes mesmo de você nascer. Antes da madrugada, antes do Plóton, antes do Planck aparecer, você já estava formado na minha eternidade. Então não tem como você fugir. Você vai executar. E quando você abrir a boca, se prepara, porque vai acontecer coisas que vai destruir e que vai edificar. Tem coisas que você vai falar que vai desmoronar todo mundo, mas tem coisa que você vai falar que vai construir para a glória do meu nome. Porque até então o nome de Jeremias é: o Senhor exalta, ou o Senhor será exaltado, ou o Senhor eleva. Essa é a ideia de Jeremias, de falar para a glória de Deus. Nesse sentido então, Jeremias começa o seu chamado. O povo não está cativo nesse momento, o povo ainda está na corrupção. Falsos profetas se levantam falando: haverá paz, haverá bonança. Continue na sua prostituição, continue fazendo aquilo que você quer, continue no seu bel prazer, porque Deus é amor. Não é isso que nós escutamos hoje? Parece que a história de Jeremias foi escrita ontem, né? Porque é muito contemporâneo isso daqui, irmãos. Eu tenho o costume de dizer assim, que o cachorro é o mesmo, só muda a coleira. Porque é a mesma história. Quem não conhece a história do passado comete os mesmos erros no presente. Nesse sentido então, Jeremias começa a profetizar, falar, pregar, e Jeremias não foi bem aceito. Me mostra um que foi convencido por Jeremias. Você vai ver Jeremias sendo escorraçado, humilhado, rejeitado, mas ainda assim Jeremias falava, pregava e anunciava. Quando então nós chegamos no capítulo de número 25, aonde Jeremias anuncia que o cativeiro babilônico seria em 70 anos, seria na data de 70 anos, e que não era para o povo resistir, porque Jeremias estava profetizando que a soberania de Israel já não ia valer mais nada. Era como se, por um exemplo, nós somos um país soberano, não somos? Somos ou não somos? Dominamos sobre as nossas finanças, sobre os nossos governos, apesar de estar toda essa bagunça, mas ainda somos soberanos. Aí explode uma guerra aqui na Bolívia. Tudo bem que ela não tem essa força bélica contra o Brasil, mas suponhamos que a Bolívia aqui, ela explode em guerra e ela invade o Brasil para querer dominar o Brasil. Nós, como soberanos, nós vamos fazer o quê? Pegar as espadas, pegar as armas e ir a combate. Sabe o que Deus falou através de Jeremias? Guarda as vossas espadas, dê de mão da sua soberania, vá com Babilônia, porque será melhor para vocês. Lembra o que Deus tinha falado para Abacuque? Que Babilônia era como um consolo, era como algo da providência de Deus para aquele povo.
porque o povo precisava de alguma maneira aprender realmente como servir a Deus, porque era um povo rebelde, um povo de dura cerviz. Em quantas vezes, irmãos, nós não somos um povo também de dura cerviz? Nós sabemos o que devemos de fazer e não fazemos, nós endurecemos o nosso coração, nós não ajudamos o irmão, nós não ajudamos o próximo, nós não glorificamos a Deus, e queremos só as benfeitorias do nosso Salvador. É como se um profeta levantasse agora, nesse exato momento no Brasil, e falasse: não pegue nas espadas, seja levado ao cativeiro junto com Babilônia. Ah, se fosse hoje, muitos se levantariam e falavam: esse é um louco, e com certeza eu seria um deles. Com certeza eu ia falar: esse cara está doido da cabeça. Foi o que aconteceu ali nesse contexto. Muitos se levantaram contra Jeremias, mas Jeremias, sendo usado por Deus, sempre se levantava dizendo: assim diz o Senhor. Quando então nós chegamos no capítulo de número 29, Jeremias, ele não tinha chegado ainda na Babilônia, ele estava agora lá em Jerusalém. Porém, Jeremias ficou sabendo que lá na Babilônia eles estavam querendo fazer um montinho para fugir. Então o que Jeremias faz? Escreve essa carta. Talvez você não sabia disso, mas o capítulo de número 29 é uma carta escrita por Jeremias. E Jeremias, ele dá alguns conselhos para o pessoal que está na Babilônia. Olha só o verso de número 4, porque começa no verso de número 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os cativeiros, os quais fiz transportar de Jerusalém para Babilônia. Quem que fez transportar? Quem que fez? Fiz, é Deus que fez, foi o próprio Deus que permitiu isso daí. Olha só a exortação: edificai casas e habitai-as, e plantai jardins, e comei o seu fruto, tomai mulheres, e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para vossos filhos, e das vossas filhas, maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. O povo quis se manter rebelde, ainda de dura cerviz. Deus usa Jeremias falando: não briguem, mas se estabeleçam, porque o tempo que vocês vão ficar na Babilônia é de 70 anos. É exatamente esse conselho que Deus dá para a igreja hoje, porque muitos de nós, pelo advento que está acontecendo hoje, cremos piamente que a volta de Cristo pode ser amanhã, pode ser agora, e eu espero que Cristo nos tome nesse exato momento, e que quem quiser ficar, que fique. Eu quero ir embora e acabou. Eu sou que nem o pastor Telmo aqui agora, irmãos, eu falo isso para meus filhos ficam doidos comigo. Falo: meu irmão, se me der um fulminante agora e eu for para a glória, tchau para quem fica, porque melhor é estar com Deus. Nesse sentido, enquanto isso não acontece, vamos trabalhar, vamos estudar, vamos fazer obra missionária, vamos estruturar a nossa casa, vamos continuar falando do amor de Cristo, vamos continuar fazendo a obra missionária, a obra social, vamos continuar ajudando todo mundo, vamos fazer aquilo que nós temos que fazer, vamos trabalhar como se Cristo nunca fosse voltar, mas vamos viver como se Ele fosse voltar agora. Vamos fazer de tudo como se Ele nunca fosse voltar, mas estar preparados para que, se agora, nesse exato momento, Cristo nos chamarmos, nós possamos estar com Ele naquele grande e glorioso momento. Porque Jesus conta uma parábola assim, não conta? Lá em Lucas, ele fala assim: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e para quem será o vosso galardão? E a pergunta que eu sempre me faço: o que eu estou fazendo para estar com Cristo? Eu tenho convicção que a minha salvação não depende de Cristo Jesus, não depende da minha força, mas depende exclusivamente de Cristo Jesus. Mas toda a vida, meus irmãos, eu demonstro que sou grato e que sou salvo através das minhas boas ações,
através do meu amor com o próximo, através dos meus bons tratos, através de chorar com aquele que está chorando, através de se alegrar com aquele que está se alegrando, porque nós estamos vivendo em um momento onde os nossos irmãos estão com um coração mau e infiel, porque tem muitos entre nós que se entristecem com a alegria do irmão e chora com o fracasso. Que não haja isso em nosso meio para a glória de Jesus. Que nós possamos ter sabedoria do alto céu para cortarmos todo e qualquer tipo de raiz de amargura, porque se tiver uma raiz de amargura, ela brota no coração e ela sai contaminando a muitos, e muitos serão privados de poder participar da glória do Senhor. Mas Deus tem guardado o seu povo, Deus tem orientado o seu povo e tem levantado arautos para anunciar essa verdade. Viva nesse presente momento como se Cristo fosse voltar agora, mas não pare de trabalhar, constitui família, glorifique a Deus no seu trabalho, que os seus patrões possam olhar para você e falar: esse é um verdadeiro servo de Deus. Que os seus professores possam olhar para vocês e dizer: esses daqui são verdadeiros filhos de Deus. Que os nossos maridos, que as nossas esposas possam olhar para nós e olharmos e falar assim: ó, verdadeiramente Deus nos abençoou com homens e mulheres de Deus. Que o mundo possa olhar para a igreja e possa ver a face de Cristo Jesus em nossa vida. Nesse sentido, então, Jeremias continua dando o conselho para aquele povo. Verso de número 7: e procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vos tereis paz. Nós temos que orar pela nossa nação. Nós estamos cativos, sabia? Nós estamos presos aqui ainda, mesmo com tanta liberdade, mas ainda assim nós estamos no império do homem. Pastor, mas nós vivemos sim no império de Cristo. Com certeza. É por isso que quando nós nos reunimos nesse ambiente, nesse momento, isso daqui já não é mais um pátio terreno. Esse momento aqui já é um pátio celestial, aonde a glória do Senhor é manifestada, aonde eu e você temos liberdade de levantarmos as nossas mãos santas, sem ira e sem contenda, para glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque nós estamos em um pátio celestial. Mas não negue que nós também vivemos debaixo de jugos pesados, nós vivemos debaixo de impostos, nós vivemos debaixo de trabalho, de labor, mas um dia isso vai acabar. Mas enquanto não acaba, eu e você temos que orar pela nossa presidência, temos que orar para os nossos governantes, mesmo que não vale nada. Nabucodonosor não valia alguma coisa aqui? Ciro valia alguma coisa? Nero valia alguma coisa? Aqueles camaradas lá valiam alguma coisa? Valia nada. Como diz o ditado popular, nem o sal do batizado valia. Mas ainda assim, a orientação sempre foi: orai por eles, para que haja paz sobre a nação. Queridos, nós nos vangloriamos e dizemos que há um grande avivamento no Brasil, e eu lhe pergunto: aonde? Em que momento? Em que lugar? Em que geografia? Em que ambiente? Aonde nós estamos vivendo um avivamento no Brasil? Com tanta liberdade, com tantos momentos bons que nós podemos aproveitar, mas ainda assim nós vemos a criminalidade aumentando, divórcio aumentando, imoralidade aumentando, corrupção aumentando, latrocínio aumentando, homicídio aumentando, tudo aumentando. Como assim estamos tendo um avivamento? Será que não é hora de nós começarmos a olhar para dentro de nós e entendermos que nós estamos vivendo nesse conceito aqui, de que nós estamos cativos num mundo que jaz do maligno, e de que a nossa pátria não é nesse lugar, e de que verdadeiramente nós somos peregrinos e forasteiros, e que realmente nós somos um vapor que aparece nesse momento, e que daqui um pouquinho nós vamos nos desaparecer daqui, que eu e você já passou da hora de desvincularmos o nosso umbigo umbilical dessa terra, que eu e você não fazemos mais parte desse mundo. A igreja não pode mais se vincular com os desejos e os prazeres dessa terra.
porque o dia que Cristo Jesus se manifestar, só ficará aquele que for pego de surpresa, porque a igreja do Senhor estará naquele grande e glorioso dia, que almeja estar com o Salvador. É nesse sentido então que Jeremias continua falando, verso de número 8, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dei ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em nome de Deus. Não os enviei, diz o Senhor. Sabe o que eles estavam falando? O cativeiro vai acabar amanhã, fica tranquilo, daqui um pouquinho nós, dessa escravidão aqui. E Jeremias tinha profetizado que quanto tempo eles iam ficar lá? 70 anos. E os profetas estavam falando o quê? Não, a gente já vai sair aqui agora. Então o povo já estava querendo se rebeliar para fugir de lá rápido, já não estavam querendo mais trabalhar, não estavam querendo constituir família. Então o consolo que Deus estava enviando para Israel era uma nação pagã, mas que também era uma nação que ia ajudar a constituir o maior privilégio do povo de Israel. Sabe qual é? O monoteísmo. Porque o povo de Israel, eles começaram aqui, nesse cativeiro babilônico, a desenvolver os maiores métodos de ensino da Torá. Você já ouviu falar dos fariseus? Que hoje nós falamos pejorativamente deles. Você é um fariseu. Você já usou esse termo já? Aquele camarada ali é um fariseu. E quando nós falar aquele lá é um fariseu, nós já sabemos que o cara não é muita boa coisa, né? Todavia, meus irmãos, por causa dos fariseus, nós temos a Bíblia hoje. Por causa dos fariseus, nós temos a liberdade de orar em público hoje. É por causa dos fariseus que nós temos congregações, porque foram eles que preservaram as escrituras no meio do cativeiro babilônico. Foram eles que estabeleceram as sinagogas em várias regiões da Babilônia para preservar as tradições dadas por Deus e pelos nossos pais. Então, os fariseus naquele período, junto com os escribas, levantaram toda a estrutura das escrituras, preservaram as tradições, relevantaram então formalmente tudo aquilo que nós entendemos o que é o Antigo Testamento, juntaram, traduziram, e a primeira tradução da Bíblia do Antigo Testamento, da Torá, que é os 5 primeiros livros, foi do grego para o aramaico, que é chamado de Targums, que é a primeira tradução do Antigo Testamento. Foi tudo nesse período aqui, porque o povo de Israel se estabeleceu em um ambiente que não era favorável a ele. Todavia, quando nós começamos a confiar verdadeiramente no Deus que nós servimos, nós temos uma promessa: é Deus que nos guarda, é Deus que nos blinda, é Deus que nos conduz, é Deus que nos livra de tropeçar, é Deus que conduz os nossos passos. Como diz o salmista: se Deus não vigiar, se Deus não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Quando então nós chegamos no versículo de número 10, porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Depois de 70 anos, eu vou dar um pulinho só lá para frente para a gente entrar na aplicação do texto. Passando-se 70 anos, 70 e algumas coisas ali, o povo então é liberto. Eles têm a alforria, a oportunidade de voltar para Jerusalém. E ali naquele momento se dá a primeira diáspora do povo de Israel. Sabe o que é uma diáspora? Diáspora é um espalhamento. O povo se espalhou não só para um núcleo, mas se espalhou por toda a terra, trazendo então para o povo de Israel a oportunidade de plantar a semente para todo mundo, o conceito de um único Deus. A partir daquele momento, todas as nações olhavam para Israel
e sabia que o Deus de Israel era o único Deus para aquele povo. A partir daquele momento, o povo de Israel morria, mas não confessava outro Deus. A partir desse momento, eu e você entendemos o conceito único de um Deus. É por causa disso, desse contexto todo, que eu e você estamos aqui hoje e confessamos que Deus é o Senhor nosso Todo-Poderoso. Olha que interessante que é toda essa história, para nós chegarmos no versículo de número 11. Notem lá comigo, porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Primeira lição que eu quero ter aqui com vocês do versículo de número 11 é a parte A, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Nós temos que compreender que os pensamentos de Deus para a nossa vida é superior aos nossos pensamentos. Nós temos que entender aquilo que Paulo fala em Romanos capítulo de número 8, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que andam segundo o seu propósito. Todos nós sabemos disso, não sabemos, amém? Todos nós sabemos, mas cumprimos? Cumprimos nada, irmão. Muitas das vezes nós queremos colocar nosso dedo lá naquelas questões, falamos que confiamos, mas queremos resolver na porrada, queremos resolver na marretada, queremos resolver na nossa vontade, no nosso tempo. Tem um cântico, eu não sei de quem que é, que fala assim, que o nosso trabalho é descansar em Deus, mas isso é difícil. Como é difícil para nós descansarmos nas promessas de Deus, porque nós queremos tomar controle da nossa vida. Queridos, aprenda com o povo de Israel, não tome partido por você mesmo, mas antes descanse nas promessas de Deus, porque se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu na tua vida. Espere no tempo, porque esperança não é a ideia de que talvez vai acontecer. Não, a esperança bíblica é diferente do nosso conceito, porque o nosso conceito é, eu tenho esperança que o Palmeiras vai ser campeão mundial. Mas, posso ter esperança, mas será que vai ser? Tem essa dúvida, mas vai ser, em nome de Jesus. Mas tem essa dúvida, gera essa dúvida. Mas na Bíblia não, quando se diz esperança, está falando de algo concreto, só falta se cumprir. É como se já tivesse escrito nas linhas eternas, e nós no tempo cronos, faltássemos chegar naquele minuto, e quando se chega naquele minuto, aquilo que já estava escrito, se conclui. Isso é esperança. Qual é a maior esperança da igreja? De que Cristo voltará para buscar a igreja, mas também não se une que Deus suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Essa é a nossa esperança. E a pergunta que eu faço para você: Deus tem te desamparado nas suas fraquezas? Deus tem te desamparado no teu trabalho? Deus tem te desamparado na tua cidade? Deus tem te desamparado nos teus projetos, nos teus propósitos? Claro que não, irmãos. Somos nós que fazemos separação entre Deus e nós, por causa dos nossos pecados. É nós que retardamos os nossos próprios propósitos. Mas quando nós verdadeiramente entendermos que o nosso trabalho é só esperar em Deus, queridos, eu e você continuaremos idealizando, trabalhando, nos esforçando, mas seja o sim de Deus, seja o não de Deus, levantaremos as nossas mãos e saberemos que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A segunda lição que eu quero aprender aqui com vocês é na parte B do texto.
diz o Senhor, pensamentos de paz. Pensamentos de paz. A segunda lição que eu aprendo é que tudo que Deus tem para nós é uma perspectiva de refrigério, até na tribulação. Mas, meu Deus, pastor, a tribulação traz refrigério? Claro que sim, porque notem o que Paulo diz aos Romanos, no capítulo 5, que a tribulação produz paciência, paciência, experiência, experiência, esperança, ó, esperança de novo, e a esperança não nos traz confusão. A tribulação, ela vem num sentido de purificação. Vocês sabem, eu tenho consciência que todos aqui sabem que a palavra tribulação, ela vem do latim tribulus, ou tribulum, que é uma ferramenta agropecuária. É uma madeira, um tronco de madeira achatado, com pregos atravessados, de um certo peso correto, que era arrastado com cordas em cima de trigo e palha, para poder ajudar na facilitação da colheita do grão e da separação da palha. Vocês lembram daquele texto de Mateus, João, que quando Jesus aparece antes de Jesus aparecer diante de João Batista, João Batista diz o seguinte: depois de mim vem um maior do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e em sua mão ele tem uma pá, e com essa pá ele lançará o trigo no celeiro e a palha no fogo. Nesse sentido, então, nós entendemos o quê? Que a tribulação que passa sobre nossa vida é um método de misericórdia de Deus que nos oprime, porque disse Paulo aos Coríntios que a tristeza segundo Deus opera para o arrependimento que produz a salvação, mas a tristeza segundo o mundo opera para a condenação. Nesse sentido, quando nós somos oprimidos em tribulação, é Deus nos lapidando e tirando de nós toda a palha, para que eu e você não venhamos ser lançados no fogo que nunca apaga. Nesse sentido, então, tudo, não é meia dúzia de coisa, porque Paulo é bem enfático em dizer, todas as coisas. Ele disse que era uma parcela, uma porcentagem? Não é todas. Se é todas as coisas, até quando eu bato o dedinho ali no canto da cama, sabe que aquele dá vontade de uma mãe assim, tenta tirar proveito daquilo, irmão. É difícil, eu sei, sou ser humano também, mas tenta tirar proveito de tudo. Já é hora de despertarmos desse sono, porque a nossa salvação está mais próxima hoje do que quando aceitamos a fé. Já é hora de nós pararmos de reclamarmos, já é hora de nós pararmos de murmurarmos, já é hora de nós pararmos de falar, tem que fazer isso, fazer aquilo. Se é para o reino, faça. Se é para a glória de Deus, faça. Se Deus será glorificado, faça, porque você estará acumulando para a eternidade. Seja firmes e abundantes sempre na obra do Senhor, porque o vosso galardão não é vão. Queridos, nós estamos vivendo em uma Babilônia. Nós estamos vivendo em um momento onde muitos falsos profetas estão aí gritando um monte. Nós estamos em um conceito de muitas vozes. Mas quando alguém abrir a Bíblia e falar o que a Bíblia diz, aguce os seus ouvidos. Quando alguém levantar e falar até aquela palavra que pega lá, sabe, que compurge o coração, glorifique a Deus. Porque Deus corrige o filho que ama. Mas se estáis sem disciplina, já não é mais filho, se tornou bastardo. E eu tremo, pastor Telmo, diante dessa verdade. Porque meu Deus, já passou o tempo, Jesus amado. Tem um texto lá em Apocalipse, que diz assim, ó: se você não se arrepender, eu virei até a ti e te colocarei numa cama. Quando eu lia isso, pastor Telmo, eu associava em um leito de enfermidade,
de que se eu não me arrependesse, Deus me colocaria em um leito de enfermidade, ou em uma coisa escruxa, qualquer coisa, menos aquilo que eu entendi o que era o texto. Quando eu entendi o contexto, porque o contexto está falando sobre a igreja de Tiatira, e está falando sobre a prostituição, e o Jesus Cristo está exortando aquela igreja, falando o seguinte, que aquela igreja está aceitando Jezabel, está tolerando Jezabel, e essa Jezabel está fazendo os filhos de Deus se prostituírem e se contaminarem. Então Deus está dando uma oportunidade deles se arrependerem, porém se eles não se arrependerem, o próprio Deus viriam até eles e colocariam eles em uma cama. E toda a vida eu escutei isso e eu falei, meu Deus, o que tem a ver com isso? E eu fui compreender o texto. Jezabel, ela é a matriarca da prostituição, e o leito é o símbolo da prostituição, porque o adultério, a fornicação, a prostituição é um ato deliberado em cima de um leito. É por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer o seguinte: venerado seja o vosso leito, sem mancha e sem mácula e sem ruga, porque é um lugar santo. A igreja naquele momento estava se contaminando e prostituindo algo santo. Todavia Deus disse o quê? Se não te arrepender, eu vou colocar você lá. Você está entendendo aqui comigo o que Deus está falando? Se você não se arrepender do teu pecado, sabe o que Deus vai fazer? Vai deixar você fazer aquilo que você quer. Se você é limpo, limpe-se ainda. Mas se você é sujo, suje-se ainda. Porque se você ficar no meio muro, no meio termo, disse o texto, eu vomitar-te-ei da minha boca. Paulo escrevendo aos Romanos disse o seguinte, que Deus deixou eles a sua própria vontade, porque eles já estavam entregues aos seus próprios desejos carnais. Queridos, Deus corrige a igreja porque Ele ama a igreja. Se Deus tem olhado e tem falado aos nossos corações, arrependamo-nos. Sabe uma coisa que eu aprendi, analisando nesses 32 anos aqui de Igreja Betel, que essa igreja só permaneceu de pé, porque eu tenho convicção de que Deus sempre soprou ao ouvido da igreja, arrependa-se, se arrependa, olhe para Cristo, abandone a prática do pecado, abandone a prática do pecado, abandone os prazeres dessa carne, abandone os prazeres dessa vida, apegue-se às escrituras, para que você não venha a ser desfeito, porque a igreja de Éfeso era uma igreja extremamente exemplar, era uma igreja que pregava, era uma igreja que evangelizava, era uma igreja que combatia falsos profetas, era uma igreja que negava tudo aquilo que era antidoutrina, mas ainda assim Deus olhou para ela e falou, tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Deixar o primeiro amor não é deixar de fazer as coisas, mas deixar o primeiro amor é fazer as coisas com a motivação errada. Quer cantar? Cante, mas coloque o amor em primeiro lugar. Quer evangelizar? Evangelize, mas coloque o amor em primeiro lugar. Quer pregar a palavra? Pregue, mas coloque o amor em primeiro lugar. Faça qualquer coisa para o reino de Deus, mas coloque o amor em primeiro lugar, porque essa igreja não perderá o título de ser igreja, enquanto estiver fazendo todas as coisas com o amor em primeiro lugar. Pastor Telmo, que o Deus do céu continue abençoando essa igreja em nome do Senhor Jesus Cristo, porque nós concluímos aqui essa mensagem bem no finalzinho aqui, ó, para vos dar o fim que esperais. Qual é o fim que nós esperamos? Nós não esperamos a prosperidade da nossa igreja? Nós não esperamos a bênção de Deus sobre a vida do nosso pastor?
Nós não esperamos que essa igreja seja ampliada, que Deus traga novas almas, que Deus salve, que Deus nos use para a sua glória. Nós não esperamos que Deus venha superabundar todas as nossas necessidades. Para isso, meus irmãos, nós todos os dias precisamos negar os desejos da nossa carne, olharmos fixamente para Cristo Jesus, ombrearmos uns aos outros e marcharmos para que Cristo Jesus seja exaltado através de nossas vidas. Que o Deus do céu possa continuar abençoando a família Betel, possa continuar prosperando, derramando bênção sem medida, transbordante, que a porcentagem de Deus seja extremamente além das nossas perspectivas, que o amor de Deus e a graça possa ricamente abundar sobre vossos corações, que haja saúde, que haja paz, que haja cura, que haja o Espírito de Deus e que haja vida para a glória, louvor e exaltação do nome do nosso Salvador. Amém, meus irmãos? Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Vida. Aplauda mais forte, irmão. Presente de Deus. Tu és digno de tudo. As crianças estão prontas? Tu és digno de tudo. Vamos ficar de pé, queridos? Um pouquinho para ele dar uma relaxada.